Quando a humanidade não tinha um tambor, não tinha um canto, não tinha dança, e Orumilá viu isso na cara da humanidade, nos olhos da humanidade, e pediu ao Olodumare, o Deus Supremo, para trazer os tambor. O Ijexá, trazer o Gã, trazer o Agogô, trazer o Lé, o Rum e o Rupi, os tambores, trazer o Xequerê, e trazer o som, trazer o ritmo, trazer o bailado, a dança e a alegria. Por isso que o Orixá, quando vem, ele canta, ele dança, ele baila, porque é esse pacto de alegria para que a humanidade não possa ficar triste. E é por isso que tudo que a gente faz, o povo afro-brasileiro, é cheio de cores e de alegria, de festa, de tambores. A gente não separa a festa de militância, está intrinsecamente ligado nas nossas raízes. O Brasil é um país que mata muito ainda as mulheres, assassina muitas mulheres, assassina muitos jovens. Aí está o extermínio da juventude negra, 50 mil jovens negros mortos, e a sociedade não se indigna com isso. A gente vive num país, fala de guerra o tempo todo, na Síria, no Egito e tal, e a guerra aqui contra o jovem negro, que é morto todo dia, só pelo simples fato, muitas vezes, de ser pobre e preto. Porque é o Estado que financia, porque é a polícia quem mata, na sua grande maioria. Então, é o instrumento do Estado que é racista até a sua alma e que mata esses jovens. Então, a gente precisa de políticas públicas, não é, para desmascarar essa realidade. A gente precisa de rádio, a gente precisa de TV, sabe, para colocar essa realidade, tirar o foco da violência, porque a gente vê o Ronda Geral, a gente vê o Datena, a gente vê esse jornalismo perverso que traz a população negra, a juventude negra e as periferias pretas como algo sempre muito perigoso. E, no entanto, a cultura que existe nesses lugares, nesse território, não é colocada. Não é interessante mostrar a força e a cultura que esses territórios negros têm. Hoje a gente tem uma comunicação que pauta o Estado, né? Que pauta o Congresso, e que não é pautada em lugar nenhum, né? Eu acho que a comunicação hoje é um gargalo no país. Os povos tradicionais precisam da sua comunicação. A nossa voz precisa ser ouvida. O nosso som precisa ser reverberado. A gente tem um coco, eu acabei de dizer, há mais de 100 anos dentro de casa. Brinquedos seculares, e isso não se escuta. O Brasil não conhece os tambores, os seus tambores. Não conhece os tambores da Bahia, não conhece os tambores de Pernambuco. A gente precisa desesconder, a gente precisa ter rádio, a gente precisa hackear, entrar de fato nesse processo e criar nossas rádios, criar nossas TVs. Se a comunicação do país está vendida a meia dúzia de família, é uma apropriação, né, da elite, então o seu povo tem que virar esse jogo, virar essa mesa e começar a construir suas rádios. Não é um império que está aí, mas hoje a gente pode rodar essa chave, porque está aqui a televisão, está aqui a tela. Cria uma perspectiva de comunicação. A gente desenvolvendo aplicativos de comunicação, de mapeamento, de saber onde está os pontos de cultura, onde estão os terreiros, quantos são, o que eles fazem, onde se localizam. A gente tem esse domínio. Enfiaram um punhal no coração desses povos quando garantiram as rádios e as TVs para os pastores, para a bancada evangélica. É sublocar, que é proibido constitucionalmente, é um crime, e subloca uma concessão pública para que a igreja possa vir fazer proselitismo e cooptar a nação brasileira, tirar o orixá da alma brasileira. Isso não podia ter acontecido. Veja o preço que a gente pagou, de 4% passou para 25%, isso é um projeto político. Em 1980, a gente praticamente não tinha tecnologia. A tecnologia de antena era só para os quartéis. A gente estava na ditadura e o bispo Edir Macedo já fazia conferência via satélite lá dos Estados Unidos, de Washington, de Los Angeles, para o Rio de Janeiro. Numa perspectiva de quê? De, pela comunicação, né, ter a dominação, um projeto político de comunicação, de dominar as massas mesmo, de passar de 4% para 25%. Ou seja, é um projeto político que tem estratégia, é perigoso, é neofascista, é fundamentalista, e a gente tem que fazer esse enfrentamento, e a gente tem que criar a perspectiva, não é, de ter outra proposta, de fazer esse enfrentamento e ter as rádios, para mostrar o povo preto, para mostrar o povo indígena. Tem que criar a comunicação para a gente, inclusive, divulgar
esses arranjos produtivos locais que estão sendo feitos aí nas periferias. Então está na hora da gente mudar esse jogo, mostrar que o nosso jovem tem um potencial grandioso, como no nosso caso lá em Pernambuco, no Ilê Axé Xuncaré, no terreiro da Umbigada, no Coco de Umbigada, a gente recebendo 150 jovens, eles fazendo oficina de tecnologia, desenvolvendo game, algo que sempre foi propriedade da classe média, média alta, sempre dos brancos, da elite, ter conhecimento em programação. E a gente está ensinando programação à negrada e eles estão desenvolvendo um game com identidade em matriz africana, trazendo Exu, trazendo Ogum, trazendo Odé, trazendo Xangô, trazendo Yansan. Em vez do japonês matando todo mundo, ou o bonequinho americano que anda com aquela arma, com aquela trubuca, tá trazendo Exu, ressignificando. Nós somos espírito também porque a gente acredita que ao receber um outro espírito, a gente dá lugar a essa ancestralidade para ressignificar o tempo inteiro. Quando eu recebo o espírito de Mãe Oxum, eu estou dando lugar, vazão a essa espiritualidade secular, milenar, né, que começou lá em África. Então, estou recebendo esse espírito para me ressignificar, para me dar, inclusive para me dar força, né? Para me dar axé nessa caminhada. Agora, ressignificar com esses valores de que o banho é de cuia que a gente toma, de que a dormida é no esteiro. A gente não precisa disso que esse shopping, que esse mercado institui. Não dá, cara. A gente tem que ter mídia para trazer axé, para trazer o nosso juremado, para trazer a junção desses povos indígenas e povos negros e indígenas, que lá na ponta a gente chama de jurema, que a gente vive, que sauda Tupã, sauda os caboclos, sauda os índios, mas sauda também os orixás, sauda o povo também da mata, o povo que comeu feijão e farinha como a gente, que sauda todo esse povo que vive. Agora, para quê? Para tornar a nossa vida melhor, para tornar a nossa vida com sentido. Não esse sentido comercial, capitalista, nocivo, mas um sentido que nos renove no axé, nos dê condição da gente caminhar nessa terra, valorizando ela, porque sem terra, sem comunicação e sem água, não tem sentido a nossa vida. Esse é o nosso tripé. Quando eu cantei ali, Oxum Jaré, já me corou, Oxum Jaré, já me corou, é com seus axé que ela dá gingé, que ela dá ô, é com seus axé que ela dá gingé, a G1, gingé, a G1, que ela dá ô, que ela dá riqueza, não é o dinheiro, não é o capital, mas é a riqueza. Ela dá água, ela dá terra, ela dá vento, ela dá fogo, ela dá o ar. É valorizando isso, é isso que a gente precisa, ter esses elementos dentro do nosso território, valorizando o nosso povo. A terra, a água e a comunicação, principalmente isso, que é o tripé, para conduzir os nossos povos tradicionais numa condição mais humana, mais espiritual. Então é isso, é se apropriar disso, entendendo essa riqueza como nossa, que também não é um projeto de vida de 4 anos, como se planeja aí dirigir um Estado, mas é um planejamento de séculos, pois faz séculos que a gente está aqui resistindo a tudo isso e construindo uma outra sociedade mais preta, mais afro-brasileira. É nesse sentido que a gente está aqui, nesse sentido nós somos espírito mais do que gente, porque a gente recebe essa ancestralidade para ressignificar essa luta a cada dia.